Olá, bom dia, irmãos, bom dia a todos. É com muita alegria que iniciamos este domingo com louvor e adoração ao nosso Deus. Esperamos que todos vocês estejam bem, com saúde, vacinados, para que logo possamos nos reunir presencialmente como gostamos de estar. Nós escolhemos para a leitura bíblica nesse momento um texto de Mateus 28, de 18 a 20, onde narra as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. E eu convido vocês para acompanharem comigo. Então Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu ensinei, e estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Vimos durante este mês como Jesus fez a escolha dos 12 discípulos. Vimos também que muitas mulheres caminharam igualmente com ele, porém, com menos visibilidade na narrativa dos evangelhos. 40 dias após ter ressuscitado e antes de subir aos céus, Jesus instruiu os discípulos a divulgar seus ensinamentos para todas as nações e prometeu: eu estarei sempre com vocês. A partir daí, o cristianismo experimenta sua primeira expansão, através das comunidades cristãs formadas pelos primeiros discípulos, e agora com Matias e outros, como Priscila, Paulo, Lídia, Silas, Barnabé e outros. Ao longo dos séculos, até os dias de hoje, os seguidores de Jesus têm se despontado como multiplicadores dos ensinamentos da misericórdia e do amor infinito de Deus. Seguir este Jesus e compartilhar suas histórias continua sendo a missão de muitas pessoas pescadoras e pescadores de gente, que são fontes de luz, iluminando os caminhos da esperança. E a cada passo dessa caminhada com Jesus Cristo, nos fortalece, falando a cada um de nós: eu estarei sempre com vocês. E com certeza, Ele está no meio de nós. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Bem perto estás, dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade.
Durante o seu ministério, Jesus Cristo resolveu ensinar contando histórias simples do cotidiano. Ao ler e ouvir as parábolas de Jesus, somos atraídos pela singeleza da narrativa e mergulhamos nos valores de solidariedade, compaixão, acolhimento, cuidado, perdão, justiça, que são princípios humanos defendidos por todos que sonham com um mundo melhor. As parábolas nos permitem penetrar na intimidade de Jesus, conhecer sua visão de mundo, sua espiritualidade e consciência que ele tinha de si mesmo. E ele nos convida a agir do mesmo modo que ele. Durante este mês, fizemos uma caminhada com Jesus, refletindo com Frei Beto sobre algumas parábolas. Hoje vamos encerrar refletindo sobre uma parábola que fala da existência do mal no meio do bem, a parábola do joio e do trigo. Segundo Frei Beto, Jesus demonstrava conhecer muito bem a agricultura de sua região. O trigo e o joio realmente crescem juntos, pois não há nada neste mundo realmente puro. Em cada situação e pessoa há trigo e joio, graça e pecado, generosidade e egoísmo. Refletir sobre esta parábola em pleno século XXI perpassa sobre a maior conquista da humanidade nos últimos tempos, a internet. Para trazer as reflexões de hoje, convidamos 3 jovens de nossa igreja que militam nesta área: Karen Sofia, Tom Schuber e Jai Freitas. Eles, juntamente com o pastor Joseferino, nos proporcionaram durante a pandemia uma maior inserção na comunicação virtual, em cultos online e visibilidade nas redes sociais. Olá, classe Santuário. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre a parábola do joio e do trigo, em paralelo à internet e redes sociais. Vou fazer uma leitura sobre a parábola e uma explicação, e posteriormente o Tom e a Karen vão criar esse paralelo, essa relação com a internet e redes sociais. E, para tanto, vamos começar a leitura de Mateus 13, de 24 a 30, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é quem fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Quer então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Para a gente entender melhor cada personagem dessa parábola, o semeador da boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. E o semeador que semeou a má semente é o inimigo. A colheita é o fim dos tempos e os servos são os anjos. Mas por que eu estou falando isso? Sou eu que estou dizendo isso? Não. Está lá em Mateus, de 36 a 40, que diz: Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram-se a ele pedindo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são as pessoas do reino e o joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo.
os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e que se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Desses ensinamentos de Jesus, eu consegui tirar 3 lições. E a primeira delas é que a gente não pode julgar quem é joio e quem é trigo. A gente precisa investir, a gente precisa acreditar, a gente precisa conviver, incluir todas as pessoas. Essa é a primeira aprendizagem e que eu acho ela muito importante quando o ambiente que se diz ser de trigo, muitas vezes é joio, muitas vezes ensina coisas que não agregam, que não constroem. Então, eu compreendo que a primeira lição e mais importante talvez seja essa, de fazer a gente conviver com todas as pessoas, entendendo que esse julgamento não vem de nós. Uma segunda lição aprendida é que onde tem trigo, também tem joio. Então a gente precisa ficar também atento ao que essa parábola fala aos nossos corações. Como que isso comunica com a gente. O que a gente consegue conceber ser joio e ser trigo. Aquelas coisas que frutificam em nós e aquelas coisas que não frutificam. A terceira lição é que precisamos guardar o nosso coração quanto àquelas coisas de joio, quanto aos ambientes de joio, e meditar nessa parábola que Jesus nos ensina, que a nossa caminhada ela precisa ser frutífera, precisa dar frutos, para que seja trigo. Diante dos meus olhos, contemplo o teu fiel amor e sigo continuamente a sua verdade. Salmos 126, 3. Tu ojos revelan que eu nada puedo esconder. Eu não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
és tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mês da Juventude, classe Santuário. Vamos fazer um challenge, desafio, entre o Tom e a Karen. O nome do desafio é Joio e Trigo. Eu vou sortear alguns temas sobre internet e eles vão classificar como joio, ruim, e trigo, bom. Vamos lá. Essa parte entra uma musiquinha, vinheta. Bom, continuando o nosso desafio, eu vou agora desafiar Karen a um tema. Eu vou aqui jogar para cima, vou pegar um tema e ela vai falar um pouquinho sobre a vaquinha solidária. As vaquinhas solidárias são claramente o trigo pra gente, porque através dessas vaquinhas muita gente realiza ações incríveis, grandes projetos que ajudam outras pessoas, projetos pessoais. Tem muitas páginas que trabalham com isso, que ajudam a divulgar essas pessoas, esses números, onde você consegue ajudar, quem você consegue ajudar. Tem alguns lugares que você encontra várias iniciativas interessantes sobre isso. Então, é joio ou trigo? Trigo. Massa. Acertou, muito bem. Vamos para o próximo desafio e agora vai para Tom Schubert. Deixa eu catar aqui que caiu. E vamos lá. Vamos jogar novamente os papéis. Eita, esse veio aqui agora na minha mão. Misoginia. Vamos lá, Tom. Misoginia. Então, misoginia é o preconceito, a aversão, violência às mulheres, né? Ou a tudo que é feminino, todos os símbolos do universo feminino. E é um tema que está muito recorrente, a gente ouve falar muito, né? Porque a mulher ela é muito objetificada dentro da questão pornográfica, né? E também no nosso dia a dia. E eu acho que eu tenho um exemplo recente que aconteceu, que foi com a deputada Isa Pena, que um outro parlamentar veio naquele jeitinho, né, e deu o que a gente chama de encoxada nela, e acabou colocando a mão perto do seio dela. Isso gerou uma repercussão muito grande, uma mobilização, e ele foi punido, né, foi afastado, o que, infelizmente, é uma pena, porque eu acho que deveriam ter medidas mais enérgicas para esse tipo de desrespeito, né? Então, chega de misoginia, de abuso, de assédio sexual, moral,
as mulheres. Tem o caso da CBF também, né, do caboclo lá, o dirigente que assediava sua funcionária. Então, esses tipos de coisa não devem mais acontecer. É joio. Muito bem. Vamos lá, mais uma vez. O desafio agora vai para a Karen. E vamos ver qual é o tema. Influências digitais. Influências digitais é um tema, assim, um pouco dúbio, digamos assim. Porque tem gente que usa a sua influência para coisas ótimas, como eu falei agora das outras páginas que fazem vaquinha. Algumas pessoas são influências digitais e usam esse espaço que eles têm, esse alcance de pessoas, para divulgar boas ações, coisas interessantes, mensagens positivas. Mas também tem muita gente que se aproveita desses espaços para propagar outros tipos de ação, espalhar fake news e outros tipos de coisas que são completamente joio. Então, acho que depende de quem a gente está falando, depende de onde você vai estar, o que você vai usar com isso, digamos assim. Exatamente. Certa resposta. E vamos para mais um, né? E agora é Tom que vai responder. E esse sorteio aqui, agora, né? É um tema muito importante. Racismo. Aí, deixa eu abrir meu som. Racismo. Eu acho que é um tema que é autoexplicativo, assim, né? Preconceito, aversão, da mesma forma que eu falei sobre as mulheres, mas tudo que tem a ver com a cultura negra, né? Todo tipo de violência, discriminação, até xenofobia, dependendo do lugar, da região, né? De onde vem a pessoa. Então, a gente tem uma crise humanitária na África, que tem feito com que disparem algumas guerras, alguns conflitos, isso tem feito as pessoas saírem dos seus espaços, né, o que gera também muito preconceito. A gente tem uma situação no Brasil, que é a questão racial, tem um racismo institucional muito forte, e que a gente vem vendo coisas acontecendo o tempo todo, todos os dias sai alguma coisinha sobre uma declaração racista, ou um posicionamento de um artista que não reflete a questão do país e tudo mais. Mas eu acho que o mais pontual é o Black Lives Matter, que é o movimento Vidas Negras Importam, que estourou nos Estados Unidos com a morte de George Floyd e acabou contagiando todo mundo. Então, todo mundo voltou as atenções para esse assunto, né, a partir da morte dele. E aí eu acho que racismo é joio, né? Mas o movimento Vidas Negras Importam é trigo. Vamos sortear aqui mais uma vez. E vamos para cancelamento, dessa vez para Karen Sofia. Cancelamento é outro assunto que é complicado, porque o que tem sido feito acaba sendo extremamente agressivo. Um caso que foi muito famoso recentemente foi o que fizeram com a Carol Conká, por causa de algumas ações que ela teve dentro do programa Big Brother. E aí, assim, a gente para pensar que algumas ações que ela teve lá realmente são condenáveis, questionáveis, mas ela tentou se redimir, trabalhou para pedir desculpas, falou com a pessoa que sofreu as ações dela e tal, e ainda assim as pessoas ficam forçando como se ela tivesse que ser, sei lá, expulsa do planeta, como se ela nunca mais pudesse fazer nada na mídia, porque ela foi cancelada, basicamente. E aí acontece tanto em larga escala quanto em pequena escala. Às vezes as pessoas são canceladas nos seus grupos e são excluídas deles por motivos idiotas, às vezes. E aí as pessoas ficam afastadas do seu grupo por uma ação que poderia ter sido corrigida com desculpas. Às vezes a pessoa tenta pedir e não adianta de nada, sabe? Então, cancelamento acaba sendo joio. É isso aí. É o tipo de mobilização para o mal, né? Porque se a gente se mobilizasse assim para tirar Bolsonaro do poder, né? Se fosse 99% de rejeição para Bolsonaro, estava tudo certo. Mas Carol participou, errou, mas eu acho que se pediu desculpa tem que ter uma nova chance, né? Estamos falando de seres humanos e a galera
vai para o virtual e acha que é tudo muito virtual mesmo, mas não, existe uma vida real por trás, a gente tem que tomar cuidado. Isso aí. Próximo. Vamos agora, então, para Tom Schubert, mais uma vez. Vamos falar agora sobre relações tóxicas. Relações tóxicas. Pelo próprio nome, eu acho que já é joio, né? E a gente precisa ficar bem atento, porque eu acho que esse termo tóxico é um termo que está muito em voga na internet, né? Justamente porque a gente começa a prestar atenção nos nossos comportamentos e a gente vê o que é que constrói, né? Ou o que é que agrega, ou o que é tóxico, o que é que nos intoxica, nos adoece. E pensando justamente que a partir de novos comportamentos e de novas épocas sempre surgem novas doenças e, enfim, novas coisas ruins, né? E as relações tóxicas, eu acho que está muito no campo de como a gente se comporta nas reações aos conteúdos que estão na internet. Então, a gente agora tem o poder de dar a nossa opinião em tudo. A gente pega num comentário e a gente pode julgar ali a partir da nossa vivência. Mas, às vezes, a gente não tem aquela vivência. Às vezes, a gente está julgando... Eu não posso falar tudo sobre feminismo, né? Eu posso ser feminista, mas eu jamais vou saber o que é viver na pele de uma mulher. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai se posicionar, porque, às vezes, a gente está falando do nosso lugar, né? E a gente pode estar ferindo outras pessoas. E a gente também tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa, porque, dependendo do que a gente fala, a gente não está construindo, a gente está destruindo mais aquela pessoa, né? A gente vou usar um exemplo, que é o caso de Whindersson Nunes e a própria Luísa Sonza. Depois que eles terminaram o relacionamento deles, né, que é um comediante e uma cantora pop, tiveram diversos problemas depois, e o público, né, os seguidores dele, é que causam mais problemas para eles, justamente por causa de tudo que eles vêm sofrendo, de comentários abusivos, etc. Então, a gente tem que, às vezes, deixar o casal se resolver, deixar as pessoas que brigaram e a gente não se meter, e deixar eles se resolverem, do que ficar alimentando essas picuinhas, como aconteceu com Carol também. Essa relação é de extrema toxicidade, né? Vamos lá? A bola agora vai para Karen. E vamos de sorteio. Vamos falar agora sobre LGBT-fobia. Não tem nem discussão. É joio, completamente. Porque, assim, não faz sentido a gente estar em 2021 tendo que debater preconceitos por as pessoas serem o que elas são, sabe? Não é justificável de forma alguma você agredir fisicamente, verbalmente, até pela internet acontece muito. A pessoa, só por ela ter um comportamento que você acha que é errado, sabe? Tipo, as pessoas têm espaço para suas individualidades. E aí teve aquele caso agora, por exemplo, do garoto que se matou por causa de comentários LGBTfóbicos que estavam fazendo num vídeo que ele postou na internet, sabe? Tipo, às vezes as palavras acabam tendo consequências muito grandes na vida das pessoas. E a gente sabe também dos números absurdos sobre mortes de pessoas trans, travestis, gays, lésbicas, tudo por elas serem quem elas são, as pessoas não aceitarem, basicamente. Completamente joio. Joio. E muito boa resposta. A bola agora da vez é de Tom. E vamos de mobilização virtual. Mobilização virtual. Eu acho que a gente até já falou aqui de algumas mobilizações que eu acho que foram para o lado ruim, que é o cancelamento. Mas tem muita mobilização positiva, como a Vaquinha Solidária, por exemplo, tem sites como a Benfeitoria, etc. Mas eu acho que, principalmente, durante a pandemia, em que a gente não podia ir para a rua para exigir nossos direitos, para tentar lutar por um país mais justo, e pedindo impeachment também, eu acho que as mobilizações, um exemplo de mobilização, que é trigo, para mim, vou botar como trigo, é justamente essas mobilizações de pedido de impeachment do presidente. Quando uma população, né, precisa ir para a rua no meio de uma pandemia, é porque o presidente é pior que o vírus. E é exatamente isso, né? Então, a gente vê uma mobilização sendo feita pela internet,
para ter um posicionamento, para a gente ficar em cima, mas também convidando as pessoas para ir para a rua e essa resposta sendo efetiva, porque é justamente o registro que fica na internet que vai fazendo com que outras pessoas se sintam seguras para também ir para a rua, né, lutar pelo seu direito. Então, a mobilização está tendo esse fator também informativo. Vamos lá agora, Karen, vamos de desafio. Eita, já foi também. Vamos de perfis profissionais. Tem que sempre ficar para mim os assuntos que são questionáveis. Então, perfis profissionais. Tem partes ótimas. É muito legal quando as pessoas podem usar a internet, que é um meio tipo que atende tanta gente, que alcança tanta gente, para mostrar seu trabalho. Tem gente que consegue crescer profissionalmente por causa disso. Divulga informações, coisas boas para a sociedade, graças aos seus perfis profissionais. Essa parte é trigo. No entanto, eu acho que a parte joio acaba sendo as pessoas agora se sentindo obrigadas a ter que ter um perfil profissional e atender as demandas que as redes sociais pedem dos criadores de conteúdo para não perder relevância. E aí, se a pessoa não tem um perfil profissional, ela não vai conseguir trabalho, porque se ela não está na internet, se a presença da internet, se a presença dela na internet não é suficiente, ela não é um profissional bom. Assim, quando que isso virou uma coisa tem a ver com a outra? Por que um médico ter um perfil profissional no Instagram faz alguma diferença, sabe? Se ele tem, ele gosta de fazer, ótimo, mas se ele não gosta de fazer, por que ele se sente obrigado a fazer? Essa parte é joio. Mas, então, acho que vai tudo de como você utiliza o seu perfil profissional e como as pessoas recebem, e como você se sente sobre isso, basicamente. Nossa. Muito bem. O nosso desafio está chegando ao fim já. Temos aqui algumas palavrinhas ainda. E eu vou sortear agora para Tom. Jornalismo alternativo, é com você mesmo. Massa. Eu acho que aqui, falando do Brasil, mas também numa perspectiva até mundial, nós vivemos uma certa mudança política e a gente viu uma ascensão da direita mais conservadora. E aqui no Brasil a gente viu um papel fundamental da mídia, que se chamava mídia golpista, né? Então, desde que a presidenta eleita Dilma Rousseff sofreu o golpe, a gente percebeu que um dos principais fatores aí foi a mídia, né? Foi determinante para tudo que a gente está sabendo hoje de Sérgio Moro e seus comparsas. A gente vê o papel fundamental da mídia. Então, a partir disso daí, eu acho que se formou uma outra frente, que é a alternativa, e que usa justamente a internet e os perfis nas redes sociais para levar a notícia em tempo real, sem ter atravessadores, sem ter um editorial que dê uma editada ali no que vai ser feito, né? Para evitar esse controle de massa, para que as pessoas ficassem informadas do que está acontecendo. Por exemplo, as próprias mobilizações que eu falei no ponto anterior, em outro tempo, a mídia ia botar como se fosse 10 gatos pingados. Mas a gente está vendo que o que está os 10 gatos pingados é dos bolsominions. Quando faz um encontro para o impeachment, é muita gente na rua. Então a gente fica sabendo disso por quê? Porque a mídia ninja está na rua, tem os jornalistas livres, tem a coluna de terça, tem diversos outros coletivos que surgiram com esse intuito de levar informação, driblando essa enxurrada de fake news e esses editoriais golpistas. A joia é trigo, gente. É trigo. É bom, é coisa boa. Muito bem. Passando a bola agora para Karen. Vamos falar de fake news. Fake news. Fake news é joio. São pessoas se utilizando dos meios tradicionais, às vezes, para espalhar desinformação. Eu acho que a ascensão da fake news veio num momento, assim, no pior momento possível. Porque como é que a gente passa a ter, no meio de uma pandemia, as pessoas tipo, focadas, ganhando dinheiro para espalhar desinformação? Às vezes parece uma coisa assim idiota, mas acaba tendo várias consequências. Por exemplo, aquele medidor de temperatura infravermelho.
E agora, em todo lugar que você vai, eles medem pela mão, mas o certo é medir na testa, que é onde vem a temperatura correta. Mas por conta de uma fake news, agora todo lugar mede na mão, porque acha que se você apontar o infravermelho para o seu cérebro, vai... Dá câncer, né? Assim, não sei o que vai acontecer, assim, só vai explodir, talvez. Não sei. Ou então das vacinas, sabe? Da vacina salva, e agora a gente tem gente dizendo que não vai se vacinar porque vai implantar um chip em você para poder não sei, descobrir seus segredos, alguma coisa assim, saber onde você tá. O mais engraçado é a galera acreditar nisso, né, cara? Porque são coisas assim que a gente sempre foi vacinado. Tem uma marquinha no braço quando a gente recebe, que é esse, todo mundo... Zé Gotinha aí, herói nacional. Aí, de repente, as vacinas vão chipar a gente, tem feto, tem não sei o quê. E a grande massa de pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, que não vai conferir uma fonte, saber se a pessoa tem procedência para falar. Enfim, é tenso, viu? É joio dos pesados. É importante não acreditar em fake news, procure as fontes, procure outros lugares para se informar. Se vacine, tome a primeira e a segunda dose. Exatamente. E use máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso funciona, galera. É fake news o que diz o contrário. Próximo. Bom, temos apenas 2 temas agora, tá certo já, um de cada, e quem vai falar agora é Tom, sobre dispositivos. Massa. Dispositivos. Eu acho que a gente está vivendo uma grande revolução por causa deles. Então, por isso, eu vou dizer que é trigo, mas ele é controverso, né? Ele também é um pouco joio. Mas, assim, a gente está vivendo uma revolução que a gente está na era da informação, né? Desde que a internet surgiu, que a gente vem vivendo uma transformação dela e ela transformando o nosso meio. Mas isso foi intensificado, eu acho que na última década, com o surgimento dos smartphones, que são telefones com tecnologia Android, iOS e outras tecnologias, que são tecnologias que misturam o antigo computador, que a gente conhecia, com todas as suas funcionalidades, com o celular. Então, a gente tem pequenos computadores de bordo que estão na nossa mão, influenciando todo o nosso dia a dia, tudo que a gente faz, tá ali o celular pertinho, pelo menos da grande maioria, né? Que tem gente que não tem esses acessos e tudo mais. Mas falando hegemonicamente, assim, a grande maioria das pessoas está conectado, né? Hoje em dia, todo mundo, no Brasil, a grande maioria tem um smartphone na mão, com pequenos dados para Facebook, para WhatsApp, pelo menos. E, na pandemia, um processo se intensificou, que foi o de virtualização. Então, as pessoas, por causa do distanciamento, precisaram usar os recursos do dispositivo para se manter conectado. E aí isso gera consequências positivas e negativas também. Então, eu acho que positivo está justamente nessa evolução tecnológica, no dispositivo estar ali na nossa mão, nos permitir ter um cronômetro, botar um despertador no celular, fazer um cálculo numa calculadora, ter uma rede social, e diversos outros aplicativos que podem ajudar na funcionalidade do dia a dia, como também a gente pode ficar escravo desse dispositivo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem para um lugar paradisíaco e está ali o tempo todo, selfie, foto, e não se desgruda daquilo. Isso pode gerar doenças, inclusive, né? Que são as doenças novas aí do século. E nessa parte eu acho que é joio, né? Quando você fica escravizado daquele dispositivo. Mas na parte da evolução da tecnologia e de todas as benefícios que tem trazido, é trigo. Ok, vamos encerrar o nosso jogo com conexão a lugares distantes, com Kari. Graças a esses dispositivos, a gente agora tem a habilidade de se conectar com qualquer lugar do mundo, uma velocidade que até poucos anos atrás era inimaginável, sabe? Se agora a gente sabe o que está acontecendo em outros lugares do mundo, é porque a gente tem acesso à internet, ao computador, ao celular. As notícias do Afeganistão chegam a todo momento, porque a gente tem
dispositivos, porque a gente tem jornalistas, porque a gente tem influencers falando sobre isso. Eu acho que a informação, se ela for verdadeira, é trigo. Eu acho que quanto mais a gente puder saber sobre o mundo, ficar inteirado, melhor, e que a gente possa usar bem essas informações para o bem de todos, no meu caso. Tem até um exemplo bacana dentro aqui da gente, dessa conexão, que a gente até vivenciou isso, que foi a Anisté, né, que ela se aproximou da comunidade, não nos conhece pessoalmente, mas tem uma relação super de proximidade, e isso demonstrou o quanto que o evangelho está se potencializando, né, o quanto que a gente consegue se inspirar em outras pessoas, em outros discursos, melhorar o nosso dia a dia, né, a partir justamente de um conteúdo que está sendo produzido por ela nos Estados Unidos, e chega aqui para a gente, e a gente consegue compartilhar isso virtualmente. Então, eu acho que realmente esse último tema aí é muito importante. Talvez o motivo pelo qual a internet se popularizou tanto, que é essa conexão entre as pessoas, né? Entre se tornando uma aldeia global, né? Só graças a essas conexões que a gente está fazendo esse vídeo agora, no caso. Exatamente, está acontecendo agora. Cada um na sua casa, eu estou em outro estado, vocês aí, e a gente pode fazer o vídeo juntos ao mesmo tempo, só porque a gente tem dispositivos, a gente tem internet, tem conexões que possibilitam isso. Exatamente. E viva o que é trigo, né? Nas redes, na internet. Seja trigo, viu, galera? Pelo amor de Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Nosso jogo foi muito produtivo. Obrigado, Karen, Sofia. Obrigado, Tom Schubert. Beijo, galera. Valeu pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A oração do Pai Nosso, durante este mês, está sendo apresentada pela juventude da nossa igreja, em diferentes versões, as mais conhecidas entre nós. Para hoje, apresentamos a versão escrita por um seguidor de Jesus Cristo, que já foi para a glória do Pai no ano passado, o pastor Djalma Torres. O pastor Djalma Torres semeou sementes do bem, e dentre tantas sementes semeadas, apresentamos a oração do Pai Nosso da comunidade. Pai Nosso que estás no céu, na terra e em todos os lugares, no meio dos homens, das mulheres e das crianças, na cidade e no campo. Venha teu reino e seja feita a tua vontade entre todos os povos. Dá-nos, ó Deus, o alimento de cada dia, e perdoa as nossas faltas diante de ti, como perdoamos as faltas que são cometidas contra nós. Livre-nos, Senhor, das tentações da vida diária e do mal. Abençoe-nos e guarde-nos, ó Pai. Ilumine teu Espírito o nosso caminho e tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a completar teu rosto e dá-nos a sua paz, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu sou o Hugo Vitor, sobrinho neto do pastor Djalma Torres. Se sofrimentos te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador
se sofrimentos te causei, Senhor. Se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos